Dica com Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 15 ao 19, na Bíblia da Ave Maria, diz assim no versículo 15: Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Procura esquivar-te das conversas frívolas do mundo. Significado: palavra vã, precipitadas ou que não edificam, feitas sem pensar se agradam a Deus de verdade, palavras que só contribuem para a impiedade. Significado: postura de indiferença, desrespeito ou rejeição ativa a Deus e aos seus mandamentos, muitas vezes disfarçada de religiosidade, falta de temor a Deus. Continuando na Bíblia, as palavras dessa gente destroem como a gangrena. Significado: uma doença que apodrece o tecido da carne, uma doutrina corrupta que se espalha rapidamente, roendo e destruindo a fé dos ouvintes, assim como uma infecção necrótica destrói o corpo, sem fé causa morte espiritual. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé em alguns. Contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com essas palavras: o Senhor conhece os que são seus, e renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Explicação e resumo: o alvo do cristão e do líder não deve ser impressionar as pessoas ou buscar a aprovação terrena, mas sim viver de modo que suas atitudes sejam aprovadas por Deus. Um trabalhador dedicado, alguém que vive com integridade e obedece aos ensinamentos, não deixando motivos para arrependimentos ou vergonha diante do Senhor. Ensinar, interpretar e aplicar as Escrituras de forma correta e fiel, e não distorcer as mensagens para agradar os outros. Isso exige estudo, dedicação e compromisso para aprofundar o seu conhecimento e mantendo-se firme contra falsos ensinamentos e com a certeza de que Deus conhece os que lhe pertencem. Um alerta contra discussões inúteis e teorias contrárias à fé, conversão vazia, não edificam e podem desviar as pessoas do verdadeiro caminho espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34 diz assim: quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus e que intercede por nós. Significado: ninguém pode acusar ou condenar os escolhidos de Deus, porque é Deus quem justifica. Cristo morreu e ressuscitou e intercede por nós junto ao Pai Nosso,
o Todo-Poderoso Deus. Mateus capítulo 22, versículo 14, na Bíblia da Ave Maria, diz assim: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Resumo e explicação. Deus chama a todos, os bons e os maus, sem distinção de mérito, a participar da salvação, mas apenas os que aceitam vivem segundo a vontade de Deus. Os escolhidos participam. A entrada exige a conversão do coração e a vivência da caridade, e produzindo frutos espirituais, representado a fé convertida em boas obras, a graça santificante e uma vida em santidade, não apenas a presença superficial na igreja, sendo necessário esforço e fidelidade para corresponder ao chamado. É um alerta para não receber a graça de Deus em vão. A dica de hoje é: ser um escolhido implica em ser separado para Deus, recebendo graça, para realizar sua vontade, trazendo frutos espirituais, com o chamado sendo irrevogável, transformação de caráter produzida pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. E ser convicto é alguém que possui convicção, ou seja, está totalmente convencido, certo ou persuadido sobre algo. Refere-se a ter firmeza, segurança e certeza em uma crença, ideia ou fato. E você quer ser um escolhido ou um convencido? A escolha é sua. Fica a dica de hoje para vocês aí.